Milhões de israelitas foram acordados no sábado pelo som de explosões e sirenes de emergência. O grupo palestiniano Hamas lançou um ataque sem precedentes contra o país, horas depois do 50º aniversário daquilo que os israelitas chamam a Guerra do Yom Kippur e os países árabes a Guerra de 6 de outubro. Rapidamente se tornou claro que o ataque altamente organizado por terra, Hamas, se transformaria numa ofensiva terrorista. O Hamas, apoiado pelo Irão, que governa a faixa de Gaza desde 2006. Tendo reforçado o seu domínio em 2007, quando expulsou a sua rival palestiniana Fatah numa rápida guerra interna, lançou milhares de foguetes enquanto os seus operacionais se infiltravam em território israelita utilizando motociclos, caminhões, parapentes e lanchas. Dentro de Israel, perseguiram soldados e civis, chegando mesmo a publicar vídeos nas redes sociais, enquanto o mundo via provas de como visavam. Perseguiam e brutalizavam israelitas de todas as idades. Muitos foram raptados e levados para Gaza e arrastados pelas ruas. Há muitas coisas que Israel fez de errado. Mas nada justifica o que o Hamas acabou de perpetrar. Como muitas pessoas conhecedoras já salientaram, o que o Hamas fez é claramente um ato de terrorismo, seja qual for a sua definição. Poucos israelitas não se apercebem da ironia de Gaza. O território do qual se retirou em 2005, ser a plataforma de lançamento de ataques tão mortíferos. Israel e o Egito, os vizinhos de Gaza, impuseram um bloqueio ao território. Mas não há ocupação de Gaza, que está agora nas mãos do Hamas, um grupo terrorista derivado da Irmandade Muçulmana, com uma carta que o compromete com a destruição de Israel. No sábado, os israelitas amedrontaram-se com a notícia de que atiradores do Hamas, fortemente armados, percorriam o sul do país, matando indiscriminadamente homens e mulheres e raptando adultos e crianças, levando muitos deles para Gaza. A CNN e outras agências autenticaram muitos dos vídeos. Num deles, geolocalizado pela CNN num bairro de Gaza, homens armados abrem a bagageira de um carro e tiram de lá uma mulher aterrorizada, descalça, com os pulsos atados por cabos atrás das costas, e levam-na para o banco de trás. Noutro vídeo, geolocalizado pela CNN no sul de Israel, perto de Gaza, militantes do Hamas são vistos a levar israelitas em cativeiro. As redes sociais transformaram-se num espetáculo de terror e crueldade, com imagens de cadáveres e de mulheres e crianças assustadas, algumas delas já em cativeiro. O Chanel 12 de Israel falou com israelitas em comunidades onde, segundo eles, os militantes do Hamas estavam a tentar entrar nas suas casas. Na reportagem, um homem de um kibbutz do sul de Israel, uma comunidade agrícola, disse que a sua mulher e os seus filhos desapareceram. E ele localizou o telemóvel dela em Khan Yunis, em Gaza. Não houve resposta às suas chamadas e ele disse temer que a sua mulher e filhos se tivessem tornado reféns. Na cidade fronteiriça de Sderot, alvo frequente dos foguetes do Hamas ao longo dos anos, um fotógrafo da Associated Press captou os corpos de pelo menos 6 pessoas, mortas quando se encontravam debaixo de um dos abrigos de autocarros reforçados. No sábado à noite, com os rockets a ferir civis até Tel Aviv, os meios de comunicação social israelitas referiram pelo menos 300 mortos e mais de 1.400 feridos, com um número desconhecido de reféns e prisioneiros de guerra. É um dos dias mais mortíferos da história de Israel e uma falha de segurança que fazendo a lembrar o 11 de setembro e a calamidade de 1973. Enquanto Israel procurava travar os ataques do Hamas e lançava ataques aéreos de retaliação contra alvos em Gaza, as baixas começaram também a aumentar entre os palestinianos. De acordo com o Ministério da Saúde palestiniano, pelo menos 232 palestinianos foram mortos e outros 1.697 ficaram feridos. Os ataques aéreos israelitas também atingiram escritórios do Hamas na cidade de Gaza. Depois de ter avisado que ia disparar, como é habitual, Israel arrasou um edifício de 14 andares. Como sempre, os civis palestinianos vão pagar um preço elevado e trágico. Os líderes do Hamas dizem que estão preparados para o pior cenário, plenamente conscientes do que desencadearam deliberadamente. O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou o óbvio quando disse aos israelitas que o país estava em guerra. Quando isto acabar, Netanyahu e os principais responsáveis pela segurança israelita terão de contar com o impressionante fracasso dos serviços secretos e dos preparativos defensivos básicos. Esta catástrofe está a ocorrer numa altura de profundas fraturas políticas em Israel. Chegará o momento das recriminações e as consequências políticas deste fracasso serão graves. Mas a prioridade agora é outra. Benny Gantz, general reformado e um dos líderes da oposição, declarou, no que disse ser uma mensagem ao Irão: todo o povo de Israel está unido. Agora não há coligação nem oposição. Por enquanto, Israel está a lidar com a ameaça imediata. E, em breve, Israel enfrentará, sem dúvida, uma condenação feroz, como sempre acontece. Até agora, Israel tem recebido um apoio sólido de muitos quadrantes.
O presidente dos EUA, Joe Biden, falou com Netanyahu, oferecendo o apoio e a assistência dos EUA. Israel. Disse Biden, tem o direito de se defender, reiterando que o apoio dos Estados Unidos à segurança de Israel é sólido e inabalável. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, condenou, inequivocamente, o ataque como o terrorismo na sua forma mais desprezível. O presidente da França, Emmanuel Macron, disse que condena veementemente os atuais ataques terroristas, oferecendo a sua solidariedade. O chanceler alemão, Olaf Scholz, afirmou que o seu país está ao lado de Israel. O primeiro-ministro holandês emitiu uma declaração em que afirma condenar inequivocamente esta violência terrorista e apoiar plenamente o direito de Israel a defender-se. O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, manifestou-se chocado e prometeu solidariedade com Israel. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Brasil, apelando a uma reunião urgente do Conselho de Segurança da ONU, expressou a sua solidariedade com o povo israelita, afirmando que não há desculpa para a violência, especialmente contra civis. A Ucrânia declarou o seu apoio a Israel no seu direito de se defender e ao seu povo. O apoio a Israel, no entanto, não foi unânime. Tanto o Irão, o principal patrocinador do Hamas, como o Hezbollah, outra organização terrorista ligada ao Irão e empenhada na destruição de Israel, elogiaram o Hamas. E o Qatar, ao mesmo tempo que apelava ao desanuviamento e à máxima contenção, afirmou que considera Israel o único responsável pela escalada em curso devido às suas violações contínuas dos direitos do povo palestiniano. A Arábia Saudita, que tem estado a negociar um potencial acordo diplomático com Israel, também apelou à contenção e a um fim imediato da escalada entre os dois lados, mas também pareceu culpar Israel, embora menos diretamente do que o Qatar, citando os avisos repetidos do reino sobre os perigos da explosão da situação. Os Emirados Árabes Unidos, a joia da coroa dos Acordos de Abraão, apelaram à máxima contenção e a um cessar-fogo imediato. As redes sociais, claro, estavam cheias de ativistas anti-israelitas, já a prepararem-se para o que vem a seguir. Tão certo como a noite se seguir ao dia, Israel vai retaliar, e milhões de pessoas em todo o mundo vão culpar Israel, e os judeus, por ignorarem o que aconteceu neste sábado sangrento. O conflito israelo-palestiniano é extraordinariamente complicado. Mas não há como negar que o que aconteceu no sábado foi um ato de terrorismo, que merece uma condenação clara e inequívoca.